quadra com jogadores. Um deles vira de costas e arremessa a bola entre as pernas. Ao lado da quadra, um homem observa. Sou Alessandro Tozin, treinador da seleção brasileira masculina de goalball. O goalball é um esporte criado por um alemão e um austríaco para reabilitar pessoas com deficiência visual. Com o processo de desenvolvimento ao longo dos anos, se tornou um esporte paralímpico, desde a Paralimpíada de Toronto, e hoje é um esporte de alta performance para pessoa com deficiência visual. O goalball é um esporte jogado numa quadra de voleibol de 18 por 9 metros, e ele está dividido em 3 áreas. Uma área que a gente chama área de orientação, em que os atletas se orientam espacialmente. Uma segunda área, que é a área de lançamento, que a bola obrigatoriamente tem que bater nessa área. E bater na terceira área, que é a área neutra. A área neutra, para a gente entender, é a área dos 3 metros do voleibol. A bola bateu na área de lançamento e bateu na área neutra, está valendo o gol. Eu assumi a seleção brasileira em 2009. E a primeira competição internacional que nós fomos no ano de 2009 foi o Campeonato Pan-Americano de Goalball, que nós conquistamos a medalha de prata, perdemos a final para os Estados Unidos, num jogo bem competitivo. E com isso nós classificamos para o Campeonato Mundial em 2010. E aí foi um resultado bastante expressivo no Campeonato Mundial, que nós classificamos em 8º lugar. Foi o primeiro grande passo aí do goalball. Com isso, o primeiro grande título veio em 2011, nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara. Fomos medalha de ouro e classificamos para os Jogos Paralímpicos de Londres. Aí em Londres foi a grande conquista, aí, um divisor de águas para o goalball brasileiro, que nós conquistamos a medalha de prata. Perdemos a final para a Finlândia. Depois, em 2014, foi o título mundial, o primeiro título mundial do goalball brasileiro. Em 2015 foi o bicampeonato dos Jogos Pan-Americanos. 2016 foi a medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos do Rio. 2018 foi o bicampeonato mundial na Suécia. 2019 o tricampeonato dos Jogos Pan-Americanos. Acho que são as principais conquistas aí do time. Um atleta joga a bola, outro pega e entrega ao colega ao lado. Ele arremessa. Ter conquistado a vaga para Tóquio, para a gente foi muito interessante, porque nós conquistamos logo no campeonato mundial. Então isso já dá, de certa forma, um conforto para a equipe, porque já está classificado para os Jogos Paralímpicos. Em relação à preparação da equipe do Rio para Tóquio, nós estamos fazendo algumas propostas diferentes. Então a nossa proposta é que nós vamos ter muito mais confrontos de preparação. Antes a gente fazia a preparação e a gente tinha muitos jogos aqui entre nós e a gente convidava algumas equipes aqui do Brasil para nos confrontar. Agora não, agora nós vamos estar quase todo mês confrontando as seleções internacionais. A gente trabalha com 3 treinos diários. Então nós trabalhamos com 2 treinos que envolvem a questão técnica e tática do jogo. E aí tem diversas ações que a gente vai construindo ao longo da preparação técnica e tática, porque a gente vai analisando as seleções que estão jogando lá fora, a gente vai analisando o tipo de bola, como a equipe se comporta defensivamente, e aí nós vamos construindo o nosso treinamento técnico e tático aqui. E junto com isso tem uma preparação física que é feita com o nosso preparador físico, o professor Diego, que elabora toda a construção do treinamento, e aí conforme o período que vai se aproximando, a gente vai mudando, utilizando as metodologias mais adequadas do treinamento esportivo para os atletas. O jogador gira o corpo, arremessa a bola, anda para trás e agacha na frente do gol. Eu sou José Márcio da Silva Souza, conhecido como Parazinho, atleta da seleção brasileira de goalball masculina e tenho deficiência visual, sou baixa visão. Eu conheci o goalball através do meu irmão, que ele também tem baixa visão, e a minha irmã também tem baixa visão. Somos uma família de 10 irmãos, e nesses 10 irmãos somos 3 com baixa visão. Ele pratica goalball, e a minha irmã ela faz parte da seleção brasileira de natação hoje, nadando para a equipe de Dayatuba. Como eu sou do Pará, vim para o César de São Paulo, me contrataram para jogar por aqui. Graças a Deus, estou desde 2014 aqui em São Paulo, pelo César de São Paulo, jogando e também na seleção brasileira. Eu jogo nas 2 alas, né? Eu jogo na ala direita, na ala esquerda, faço essas 2 funções para suprir a necessidade da equipe também, qualquer coisa, se o amigo se machucar, ou mesmo se precisar fazer uma substituição, eu consigo jogar nas 2 alas sossegado. Eu participei da Paralimpíada do Rio 2016, onde a gente conquistou a medalha de bronze contra a Suécia, uma disputa muito emocionante.
Esse campeonato mundial, né, aconteceu na Suécia, em Malmö, né, em 2018, onde a gente conquistou a medalha de ouro, se tornando bicampeão mundial, conquistando a vaga para Tóquio. A seleção brasileira se tornou tricampeão agora em Lima, né, 2019, no Parapan, né, graças a Deus, sendo que eu pude estar presente em Toronto também. E foi emocionante se tornar tricampeão consecutivos com a seleção brasileira no Pan-Americano de Lima. Com olhos vendados, 3 jogadores com as mãos e joelhos apoiados nas linhas do chão. Meu nome é Leomon Moreno, eu sou da seleção brasileira masculina de goalball, tenho deficiência visual. Eu tenho mais 2 irmãos com deficiência visual, eles são mais velhos que eu e iniciaram na modalidade. E foi por essa influência familiar que eu comecei na modalidade também. Participei de outros esportes, né, antes de me revelar no goalball mesmo, atletismo, natação, judô, ciclismo, outras modalidades, mas o goalball foi a minha paixão mesmo. Hoje eu jogo de ala esquerdo na seleção brasileira, mas também sou um ala esquerdo versátil, né? Se o professor me precisar para eu jogar de pivô, para eu jogar de ala direita, eu também consigo desempenhar a função. Eu já participei da Paralimpíada de Londres, né, em 2012, na Inglaterra. Participei também do Rio 2016, dentro de casa, que a gente teve a nossa medalha de bronze aí paralímpica dentro de casa. Isso foi uma conquista imensa para a gente, imensurável, ter toda uma torcida dentro de casa vibrando pela gente. 12 mil pessoas dentro de uma arena é muito importante. A nossa preparação para as Paralimpíadas de Tóquio está sendo bem intensa mesmo. Com certeza, uma Paralimpíada é um objetivo, né, de um ciclo. Então, nossa preparação não é só do ano, vem desde lá de 2016, após a Paralimpíada do Rio. A gente já vem pensando nessa medalha de ouro em Tóquio, que é o nosso objetivo mesmo. E isso, com certeza, nos traz a responsabilidade, né, de se dedicar ao máximo nos nossos treinamentos, no nosso dia a dia, para conseguir esse objetivo traçado da nossa equipe. A gente fala assim de ser atleta paralímpico, todo mundo pensa em relação à deficiência que a pessoa tem, mas hoje em dia esse não é um empecilho. Com certeza, para todos os atletas, a preparação, o treinamento diário, se abdicar de muitas coisas dentro da vida, isso é a real dificuldade que a gente tem e que a gente gosta de vencer, né? Esse é o nosso foco, sempre vencer as barreiras aí traçadas pelo nosso treinamento e conseguir evoluir, se reinventar a cada dia para sempre estar em alto nível e buscar uma boa forma para sempre representar da melhor forma o nosso país. Leomon gira o corpo e joga a bola na direção de 3 jogadores deitados, em frente ao gol adversário. Para mim, hoje, fazer parte dessa seleção, fazer parte de todo um projeto que a gente tem traçado em função do esporte, é super importante, porque a minha vida hoje é baseada no esporte, minha vida social, minha vida financeira também vem toda em função do esporte. Então, para mim, com certeza é super importante eu sempre buscar mais, trazer aquela vontade lá do fundo mesmo de se dedicar ao máximo ao esporte, evoluir a cada dia, para sempre estar dentro desse grupo aqui, estar junto com essa galera aqui que é uma família mesmo. O goalball brasileiro hoje em dia, a gente tem muitos títulos aí no nosso currículo, por toda a nossa união, todo nosso tratamento aqui, que a gente se trata mesmo como irmãos. O nosso técnico é como um paizão aí pra gente, sempre nos dá conselhos nas horas que precisam, nos dá bronca também nas horas que é necessário. Então a gente se trata aqui como uma família mesmo, uma grande família aí do goalball. O goalball brasileiro tem esse destaque dentro do mundo, né, por a gente sempre ter a vontade daquele algo mais. A gente sempre tem dentro de nós mesmo a vontade de treinar, a vontade de estar competindo. Dentro de um treinamento nosso mesmo, entre os colegas aqui de equipe, a gente gosta de traçar ali objetivos, né, dentro do treino. Se você tomar tal gol,
a gente paga aí uma prenda. Então a gente tem essa cobrança não só nas competições, a gente tem essa cobrança aqui entre nós mesmos. Então essa competitividade, a nossa união, com certeza é o que nos mantém aí no alto nível do goalball e no topo também do ranking mundial. Leomon arremessa a bola, anda para trás, apoia os joelhos e as mãos na linha do chão, ao lado de um jogador sentado. Oi, meu nome é Romário Marques, atleta da Seleção Brasileira de Goalball, sou deficiente visual. Eu conheci o goalball em 2005, eu praticava a modalidade chamada judô, e aí um colega meu me convidou para ir ver a modalidade goalball, e onde em 2006 eu entrei no goalball em Natal, Rio Grande do Norte. Participei da minha primeira competição, né, em Natal, e já na minha primeira competição já fui convocado para a Seleção Brasileira em 2007 e estou integrando a Seleção Brasileira já há 12 anos. Eu jogo nas 3 posições, né? Hoje na Seleção Brasileira eu jogo na ala direita, no centro, né, que é o pivô, e na ala esquerda. Como atleta da seleção, eu participei das Paralimpíadas de Pequim, participei também de Londres, né? Fomos medalha de prata em Londres e também da do Rio de Janeiro, no Rio 2016. Então a gente está trabalhando, né, no dia a dia, no nosso clube, em casa, para chegar aqui na Seleção Brasileira já acima, um nível acima, né? Para a gente buscar o nível técnico, né? Que a gente que é excelência, para conseguir, cada um busca aqui a sua vaga, mas eu acho que o treinamento aqui na seleção está muito intenso, o professor Alessandro, o professor Diego, com a preparação física, o professor Diego, e onde, juntando todas as características de todos os atletas, a gente forma uma equipe forte. Para eu fazer parte, né, dessa seleção brasileira, há 12 anos, é uma responsabilidade imensa. É uma seleção que 2 anos, né, é bicampeão mundial, então para mim é uma satisfação imensa e uma responsabilidade levar o nome da nossa pátria, né? A gente não quer outra coisa, a gente quer esse ouro em Tóquio, é a nossa vontade, a gente está trabalhando no dia a dia, eu com os meus colegas. Eu acho que um atleta não faz parte só do treinamento, sim, a união é muito importante, então nós vamos conseguir sim essa medalha de ouro em Tóquio. Em roda, jogadores e equipe técnica abraçados, unem as mãos umas sobre as outras e as jogam para o alto.